Chegou. Tudo certo. Vou fazer a prece aqui. A gente dá sequência. A gente só vai dar um recado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, aqueles que acompanham a gente pelas redes sociais. É com grande alegria que a gente inicia mais uma vez essa noite de palestra, de reflexão. E antes de mais nada, queria também agradecer a presença do Edson, que vem lá de São Paulo, então pegou um pouquinho de chuva aí no meio do caminho, acredito, mas estamos todos aqui, né? Os trabalhos continuam sempre. E passando um pouquinho das atividades da casa, né? Às segundas-feiras a gente tem aqui as palestras neste salão principal. Nós temos na sequência os passes e também o acolhimento fraterno. E durante esse período a gente tem a evangelização infantil. Às terças-feiras, aqueles que puderem, né, nós temos os grupos de estudo, né, a partir das 7h30 da noite. Às quintas-feiras nós iniciamos às 2h da tarde com o Evangelho da Tarde e o projeto Mãos Solidárias. Aos sábados, nós continuamos com os grupos de estudo e também a evangelização infanto-juvenil, tanto para jovens quanto para as crianças. Então, sintam-se todos convidados a participar conosco. E, neste momento, para que a gente possa se preparar agora para a nossa reflexão, que a gente possa fechar os olhos e elevar o nosso pensamento, que a gente possa agradecer a essa oportunidade bendita de reflexão, de conhecimento, essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, com o único objetivo de nosso melhoramento, que possamos agradecer a toda a espiritualidade, a esses trabalhadores que nos auxiliam e que nos envolvem, que possamos se sentir acolhidos por toda essa espiritualidade. Que Jesus esteja com cada um de nós, enviando suas bênçãos de paz e de amor, iluminando o nosso caminho. Que ao final possamos voltar para os nossos lares muito melhores do que chegamos. Que Jesus esteja com cada um de nós e que assim seja. Boa noite, amigas, amigos. Com bastante alegria que eu estou aqui de volta. Correria danada, peço desculpas aí pelo atraso. Dessa vez eu saí mais cedo, mas uma chuva danada, mas felizmente me... Obrigado. Os espíritos amigos permitiram que eu chegasse. Eu sou aquele ali, então não precisa apresentar, né? Tá tudo certo. Essa coisa de atraso é complicada. Me lembra que é uma história de ficção, né? Fizeram uma festa na selva com os bichos todos. Esqueceram da música. Aí fizeram uma eleição lá para ver que bicho que ia buscar o violão, né? Aí que ninguém queria se candidatar a buscar o violão. Aí o bicho preguiça falou, eu vou, né? Aí preguiça foi buscar o violão. Aí passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e nada de violão. A pessoa começou a ficar irritado, começou a achar ruim, xingar, mas tanto bicho para a gente pedir para buscar. Está aí a onça, está aí o leão, esse pessoal corre bastante. Vamos escolher justo preguiça, né? Aí começaram a falar mal do preguiça. Aí atrás de uma árvore assim, preguiça sai, ó, se continuar falando mal de mim, eu não vou, hein? Atrasou um pouquinho.
Perguntaram certa vez para Tomás de Aquino, o São Tomás de Aquino da igreja, que a Igreja Católica canonizou, o que era necessário para conquistar o reino dos céus. E ele respondeu com uma simples palavra: querer. Querer. Só que aí vem a explicação, o aprofundamento. O que é querer conquistar o reino dos céus? Nós todos queremos. Metaforicamente, nós espíritas sabemos que não tem céu. Por outro lado, também tem o consolo que não tem inferno, né? Mas o que é esse querer? Houve um grande espírita no começo do século passado, chamado Pedro de Camargo, mas ele usou um pseudônimo para escrever, pseudônimo Vinícius. E ele escreveu um livro, Nas Pegadas do Mestre, um livro fantástico. Eu até trouxe os óculos, que não vale a pena tentar reproduzir o que o Vinícius disse. E olha o que ele fala sobre o reino dos céus e a nossa intenção de querer, como disse Tomás de Aquino. O reino dos céus é dos fortes. Os abúlicos, aqueles que não têm vontade, os pusilânimes, os covardes, jamais o alcançarão. Sua posse depende de uma porfiada conquista. A obra da salvação é uma obra de educação. Aí vem aquela história para nós. O que nós estamos dispostos a fazer para conquistar o reino dos céus? Porque é preciso querer. E não é o querer só, eu quero ir para o céu. O que precisa fazer para ir para o reino dos céus? O que nós estamos dispostos a fazer? Até onde a gente vai? No amor ao próximo, no perdão, na tolerância, na solidariedade, na caridade. Até onde a gente vai? Se formos parar para pensar nas nossas vidas, o quanto a gente se sacrifica pelo coletivo, o quanto a gente se sacrifica pelo próximo. Quantas e quantas vezes a gente ouve falar que não vale a pena ficar ajudando muito. Você fica aí se sacrificando, você fica aí abrindo mão disso, abrindo mão daquilo, para ajudar. Você vai ver depois. Depois ninguém te agradece. Depois é ingratidão. Às vezes até em relação a filhos, as pessoas colocam dessa forma. O egoísmo, segundo o nosso Evangelho, um dos piores obstáculos, digamos assim, ao nosso progresso. Porque em torno do egoísmo vem um monte de coisa. Aquele sentimento, não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer dizer, primeiro eu preciso me preservar, os meus, e sempre sob a ótica material. Sempre preocupados com o que pode ser de melhor para nós na matéria. E a gente quase não se preocupa com o nosso futuro espiritual. E vale a pena o tempo todo ficar lembrando dessa pergunta que fizeram Tomás de Aquino. O que é preciso para conquistar o reino dos céus? Querer. E aí vem a explicação do Vinícius, do Pedro de Camargo. O reino dos céus não será conquistado pelos abúlicos. Aquela pessoa morna, não, vai empurrando aí com a barriga, não faço mal para ninguém. Não faço mal para ninguém. Eu como, bebo, durmo, conto os dias para me aposentar, se for funcionário público principalmente, né? Funcionário público passa no concurso, já pega uma tabelinha, já começa a fazer conta. Os que riem devem ser, né? Não precisa se entregar, não, mas eu sei porque eu sou fiz essas contas, já passei a conta que aposentei há 14 anos, mas é uma loucura. A gente fica fazendo esse tipo de conta. E esquece que não vai ser na preguiça, não vai ser na folga. O Cristo, quando esteve aqui, ele disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. É um significado de que tem uma luta, um esforço. A tal da porta estreita que falam para nós,
Para adentrar ao reino dos céus é necessário passar pela porta estreita. Não é uma porta de tortura, de sofrimento, mas é uma porta de esforço. Ninguém vai passar pela porta estreita deitado. Vai ser empurrado. Não, eu vou na enxurrada. Deixa a vida me levar. Isso serve para o pagode. Para a vida não serve, não. Isso é uma decepção danada para essa turma do que nunca fiz mal para ninguém. Nós não viemos aqui para não fazer mal. Não fazer mal é a obrigação mais rasa possível. É não fazer mal. E olha o quanto a gente recebeu e o quanto deve para a vida. Para o ar que respira, para o sol que brilha todos os dias. Nós precisamos nos esforçar muito para compensar isso tudo. Se a gente quiser, nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho, é o que disse o Cristo. Então, a gente precisa ficar preocupado. Não tem, nessas palavras, na doutrina espírita, não tem nenhuma ameaça. Olha, vai para o inferno. Às vezes a gente até, vamos dizer assim, em função do nosso passado, a grande maioria de nós, não é o meu caso, mas a grande maioria de nós vem da Igreja Católica, então dessa coisa do céu e inferno. Aí quando se torna espírita, é um alívio grande, não, graças a Deus não tem nem céu nem inferno. Aí vem outro, mas tem umbral, viu? Tem umbral. Porque a gente vive, tem uma certa necessidade de viver sob essa ameaça. Né? Deus pode de tudo, Deus julga, Deus vê, olha, Deus está vendo, Deus está bravo, olha, não desperte a ira de Deus. Quanta coisa que a gente traz, então a gente fica carregando aquela culpa, aquele peso danado. Aí abre o Evangelho, está lá, pecado pelo pensamento. Pelo amor de Deus, eu não posso mais nem pensar. A visão espírita não é essa. A visão espírita é uma visão mais leve, uma visão de consequência, de causa e efeito. Deus não é um julgador. Está lá no livro dos Espíritos. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quem julga somos nós. Nós mesmos, eu tenho certeza, tirando os muito mais novos aqui, já passamos por processos de auto-julgamento, de ficar chateado com o que fez. Puxa, eu não devia ter feito aquilo. Se eu voltasse no tempo, eu faria diferente. Isso, quando nós desencarnarmos, vai eclodir de uma forma muito mais acentuada. Porque aqui a gente ainda se engana um pouco, aqui a gente se enrola. Não, veja bem, mas também eu não tinha outra alternativa. Foi assim, tal, não teve outro jeito, eu fui influenciado, foram as más companhias. A gente acaba tentando se desculpar. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ficar assim, nus moralmente. Não vai ter mais proteção, hipocrisia que nós temos aqui. Aqui você senta no auditório, tem certeza que não é esse. Mas você vai a um cinema, por exemplo, você senta, a pessoa que está do lado pode ser um serial killer, pode ser um estuprador, pode ser um político corrupto. Você não sabe, você está sentado, sorrindo, ai que bacana, sentado lá com um cara simpático. Nós estamos vendo esses atentados aí, de repente o cara faz uma loucura, puxa, mas era meu colega de escola, estava ali do meu lado. Aqui a gente se engana. No plano espiritual ninguém engana ninguém. A gente fica realmente despido de hipocrisia, de qualquer estrutura, de qualquer forma de enganar. E a nós mesmos. Esse é o tal do, entre aspas, inferno, ou umbral, que às vezes é colocado para nós como ameaça. Não sei se eu já citei aqui, mas é um exemplo que foi muito forte para mim, do livro Nosso Lar. Por falar nisso, agora em agosto vai para o cinema o segundo livro, né, Os Mensageiros. O Nosso Lar é um clássico, todo mundo recomenda, quando quem quer se interessa pelo Espiritismo, leia o Nosso Lar. Eu nunca recomendo ler o Nosso Lar logo de cara, porque o Nosso Lar assusta. Fala, leia o livro dos Espíritos, leia o Evangelho, que é mais suave, porque a gente fica lendo o Nosso Lar e já conhece o André Luiz de fama, né? O André Luiz, o espírito André Luiz, o André Luiz é um espírito bacana, um espírito legal. Aí você vai ler o Nosso Lar, André Luiz ficou 8 anos no umbral. E a gente faz as contas, né? Quanto será? Quantos anos? Então a gente fica com esse peso o tempo todo, achando que vai para o umbral, vai sofrer. O umbral é o estado de espírito, dessa angústia, desse ranço. Aliás, ranço é um negócio, não sei se vocês já viram por aí, lá em Santo André eu vejo camiseta escrito ranço. Essa semana eu vi numa criança.
E eu fico pensando, o que passa na cabeça de uma mãe, de um pai, de comprar uma camiseta, porque não dão de graça, comprar uma camiseta escrita ranço, e dar para o filho andar na rua. Ranço é um sentimento ruim. Por mais que você fale, não, mas eu tenho ranço das coisas ruins. Ranço é ranço. Eu tenho ódio de quem odeia. Peraí, pô, olha que loucura. Eu tenho uma raiva dessas pessoas raivosas. Eu tenho vontade de matar os violentos. Não tem ódio do bem. Ranço do ranço, raiva da raiva. O sentimento, a gente tem que lutar para ter um sentimento leve o tempo todo. É isso que vai determinar o nosso patamar lá no plano espiritual. O resto é consequência. Não tem inferno, não tem castigo. Ninguém vai ser castigado. Olha, você vai ficar dentro de um juiz, vai abrir o livrão. Haja livro. O livro é a nossa consciência. As coisas acontecem aqui, a gente pisa na bola aqui, não recebe a consciência, consequência. Tudo você faz, você excede a velocidade, passa no radar, consequência. Não cuida da saúde, vem diabetes, vem triglicérides, vem dor de coluna, porque vai olhar, está com peso a mais, é o joelho. Deus está castigando todo mundo, não, você vai ser castigado pelos torresmos que você comeu, então agora toma triglicérides, colesterol, é castigo de Deus. Não, uma consequência natural. Consequência natural, chuva, enchente, morro desmoronando. Consequência natural. Essas crianças entrando na escola fazendo essas loucuras. Consequência do quê? Dessa doideira que é esse mundo, mundo materialista, imediatista. Quando eu era pequeno, e eu já fui jovem, tinha uma campanha que o movimento espírita abraçava, eu até meio que criticava, achava que era uma campanha meio piegas, meio contra armamento infantil, brinquedo de arminha, revolvinho, eu tive quando eu era pequeno, e o capacetinho da polícia, né? Um cinto, capacetinho, cacetete, eu cheguei, e isso foi tão marcante para mim que depois eu acabei entrando na polícia, foram 30 anos na polícia, né? Olha a influência do capacetinho. Mas a campanha, na época, não era isso. Era para evitar realmente, você dar brinquedo, estimular. E as pessoas falam, isso é besteira, rapaz. Eu brinquei com arma a vida inteira, não sou assassino. Mas, gente, se nós formos olhar hoje, não tem mais esse revolvinho de brinquedo, capacetinho. Agora são os games. Você pega um videogame daquele, só não escorre o sangue na casa, porque está na tela. Mas é morte, guerra. Parem para pensar. Que tipo de espírito elevado vai estar ali do lado? Dá para imaginar Bezerra de Menezes ali do lado? Vamos lá, mata mais um, mata mais aquele, passa por cima daquele, explode aquele ali. Dá para imaginar Joana de Ângeles ali abençoando uma guerra dessas? Todo moleque que mexe com videogame é um assassino em potencial. Não, óbvio que não. Como nem todo garoto que toma um copo de cerveja é um alcoólatra. Vai se tornar um alcoólatra? Não. Agora, se ele for um alcoólatra na encarnação passada e reencarnou aqui, olha, vou te colocar num lar espírita, vou te colocar num lar equilibrado, que é para você ficar longe dessas coisas, porque você tem essa tendência. Aí reencarna no lar da gente, diz, mas espera bem, também eu tenho direito de tomar a minha cervejinha, eu tenho direito, eu trabalho a semana toda. Tá bom, você tem direito, mas você não sabe o irmãozinho que você está recebendo ali. A violência é a mesma coisa, você não sabe que espírito que você está recebendo ali. Para alguns, vai passar a fase, uma hora ele vai arrumar um emprego, vai sair desse negócio aí. Se bem que tem gente, inclusive, usando isso aí como emprego e ganhando dinheiro, né? Mas alguns não. Alguns vão sentir, vão despertar dentro dele aquela pessoa violenta. Aí entra o quê? A falta de solidariedade, entra o bullying, que é a falta de caridade, falta de amor ao próximo. Tudo isso que adquiriu em casa. Às vezes numa família muito voltada para quê? Matéria, não tem que dar tudo isso, e não dá respeito, não dá regra, não dá disciplina, religião. É fundamental, gente. Fundamental. As casas espíritas, eu vi no anúncio aqui, né, o dia da evangelização, fundamental.
É muito triste a gente ver, não, só tem espaço para o velho, meu filho não quer ir. Normalmente não quer. É difícil uma criança, 7, 8 anos, domingão, sabadão, solzão, pai, me leva lá para o centro, vamos orar. Difícil. Para a escola mesmo, que criança, pai, me leva para a escola. Se você deixar, a nossa tendência, a tendência do ser humano é o conforto, é a folga, é a bulia à qual se referia o Vinícius. A tendência é o conforto. Por isso que a gente precisa se esforçar. Por isso que nós, pais, educadores, precisamos mostrar que não precisa ser ameaça, culpa. Olha, você vai para o inferno, vai para o umbral, castigo. Não. Mas olha, é fundamental, é importante para você. Como é importante para a saúde, o exercício, a boa alimentação, o sono correto. Não é pieguice, não é religião, nada disso. É a natureza. A religião, ela é um apêndice na vida das pessoas. É um instrumento a mais, é uma metodologia para a gente compatibilizar nossa vida física e moral com a criação de Deus. As grandes criaturas da humanidade não tiveram religião. O Cristo não tinha religião. Francisco de Assis destoou completamente do berço religioso. Teve até problemas na época, só depois que acaba sendo reconhecido. Por quê? Porque são criaturas muito à frente do seu tempo e a vida deles, posteriormente, se transforma numa religião. Buda não era budista. Por quê? Eram espíritos preparados, mostrando para nós como é importante viver. Viver de forma compatível com a natureza física, respeitando o corpo físico, com alimentação, com movimento. Não precisa ser um maratonista, mas um movimento. Como qualquer instrumento parado, abandonado, enferruja. E transcendendo também para a questão espiritual. Nós temos necessidade, é importante para nós, para o nosso progresso, para a nossa evolução, o cuidado com o nosso semelhante. A principal bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E a caridade é a nossa relação com o próximo, não necessariamente de dinheiro, nada disso, mas a nossa relação com o próximo. Um sorriso, um olhar, um abraço, uma atenção, um respeito, um acolhimento. Coisa que está tão em falta hoje. As pessoas brigando por qualquer coisa, fechadas cada vez mais, muros altos, cerca para tudo quanto é lado. Ah, mas eu preciso me proteger. A consciência tranquila é a melhor proteção que a gente tem. Agora, em função desses atentados que a gente tem aí, eu estou lá na Câmara Municipal de Santo André, como vereador, e tem muita gente discutindo. Tem projeto de lei lá para armar os professores. Os mais comedidos, não, vamos armar só com armas não letais. Então, pistola de taser, que é aquela pistola elétrica, gás de pimenta. Vocês imaginaram o professor com gás de pimenta, um taser, uma pistola .40? Tem prefeitos, Brasil afora, não, vamos colocar porta giratória na escola, detetor de metal, revistar todos os alunos na hora de entrar. O que você está ensinando para essas crianças? Como, vamos dizer, gestor público, também não adianta você falar, vamos orar, aí vem, não, porque o Estado é laico. Parabéns, olha o Estado laico aí, ó. Olha o Estado laico que nós criamos. A gente não precisa fazer proselitismo religioso em lugar nenhum. Mas a religiosidade, para o nosso dia a dia, é fundamental. A falta de religião, de religiosidade, a falta de uma relação com Deus, com o nosso futuro, com causa e efeito, porque tudo isso é falta de entender os mecanismos da vida, de causa e efeito. Usando uma expressão bem dura mesmo, essa maldade que impera no mundo hoje é burrice. É burrice. Porque se você tivesse o mínimo tempo, perdesse um pouquinho de tempo para fazer o cálculo, que você vai assumir todas as consequências desses desatinos, só uma pessoa desprovida do mínimo de inteligência vai ficar criando problema para ele mesmo.
plantando vento. Aquela coisa que o antigo falava, né? Planta vento, colhe tempestade. As pessoas fazem besteira, por quê? Porque não acreditam. Não, veja bem, não é bem assim. Lá na hora eu dou um jeito, conforme for, lá a gente ajeita as coisas. Não ajeita. Não ajeita. Nós somos senhores da semeadura e escravos da colheita. Vamos colher tudo que semeamos. E é essa a opção que nós temos que fazer para, entre aspas, atingir o reino dos céus. Esse é o querer, é a soma disso tudo. Você quer o progresso, a evolução, uma encarnação melhor, um futuro melhor? Não adianta a gente aqui falar, mas o que eu fiz para merecer? Não sei, alguma coisa fez, senão não estava aqui. Ninguém está aqui de graça. Ninguém caiu aqui por acaso. Não, eu estava na minha viagem astral, indo para um planeta mais evoluído, acabou o combustível do foguete e eu, pumba, caí aqui na Terra. Deus não se enganou conosco. Esse mundo é nosso. Foi construído por nós, ou pela nossa ação, ou pela nossa omissão. E por mais que eu queira disfarçar, não, mas eu não me lembro de nada, aí entra a nossa visão da reencarnação. Mas quem falou que foi agora, cara pálida? E as outras encarnações? E o seu passado? Tá, mas eu não acredito em reencarnação. Azar seu. Então, fica aí com a injustiça. Eu acredito em Deus. E Deus para mim é justo. Se Deus é justo, é onipotente, onisciente, pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar, e essa bagunça toda acontecendo, a professora de 70 anos resolve dar aula, por amor à educação, é assassinada com uma facada nas costas. Espera aí, Deus não vai em escola pública? Deus não vai em escola estadual? Qual é que é o critério de Deus? Ah, mas para nós que acreditamos em Deus, um Deus justo, soberano, que pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar, a reencarnação é o mínimo para realmente nos dar o consolo, não só no sentido de nos consolarmos em relação ao que nós fizemos, mas de nos incentivar a programar o futuro, como aquela famosa frase do Chico Xavier: não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. O que está feito, está feito. Como é que eu vou mudar o que eu fiz? Eu vou assumir as consequências do que eu fiz. Botei lá semente de laranja no pé. Pode ajoelhar, acender vela e rezar para nascer limão, que não vai nascer. Vai nascer aquilo que você plantou. Agora, eu não gosto de limão, então presta atenção no próximo plantio. Foca na próxima safra. Não lamente essa, porque é sua. Mas presta atenção na próxima safra. Essa está na sua mão. Tudo está na nossa mão. Deus nos deu todos os instrumentos para o progresso, para o crescimento, para a evolução. Nós que precisamos adaptar a nossa vida e voltar a esse tal querer. Eu quero, o quanto eu quero, o quanto eu estou disposto a fazer, abrir mão do meu conforto, do meu mundinho, dos meus anseios, da minha ansiedade. Ansiedade é complicado. Sempre, sempre, sempre matéria, 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 coisas, pessoas. Isso tudo vai ficar aqui. Isso tudo vai ficar aqui. Abrir mão do egoísmo. Tem uma historinha da tradição hindu, que um grande criminoso, tem vários nomes, um deles é Kandata. Ele é uma metáfora, digamos assim, com a morte, né? Então, ele morreu, caiu num buraco profundo, junto com outros criminosos. Então, estavam ali num buraco, no sentido figurado, como se fosse um inferno, alguma coisa assim. E depois de um tempo sofrendo, ele pediu a Deus para ser libertado, para sair daquela situação, tudo. E Deus, então, surgiu para ele e falou com ele:
Se você conseguir lembrar de uma boa ação que você fez na sua vida, eu te liberto. E ele começou a pensar, puxa, mas eu não fiz nada, eu não fiz nada de bom e tal. Penso. Aí eu lembrei. Uma vez eu estava andando e vi uma aranha. E eu ia pisar na aranha, mas não sei porquê, eu tirei o pé e desviei e não matei essa aranha. Deus é o suficiente. Com a teia de aranha, eu vou construir uma corda para você fugir, subir daí. Aí apareceu lá uma corda, feita de teia de aranha, e ele começou a subir. Começou a subir, 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 subir. Só que quando ele estava lá em cima, já vislumbrando as alturas, ele olhou para trás, aquele monte de criminoso estava subindo junto. Aí ele falou, essa corda não vai aguentar. Aí começou a gritar para o povo, né? Sai daí, larga, a corda é minha, a corda é minha. Quando a corda então arrebentou. Ou seja, o egoísmo. A corda é minha. Saiam daí, eu vou me salvar, vocês vão se lascar. Não existe, entre aspas, salvação isolada. Eu volto à nossa bandeira, a principal bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Só tem uma forma de a gente sair bem desse mundo. É ficar bem com o nosso semelhante. Da forma que for possível. Uns mais, outros menos. Mas ficar bem com o nosso semelhante. É como nós viemos aqui. Para o que nós viemos aqui. Essa parábola do Evangelho, parábola dos talentos, ela ilustra bem isso. Que são talentos. É uma moeda antiga, super valiosa. Equivalia mais ou menos a 35 quilos de ouro. Os talentos, um talento. Mais ou menos 20 anos do trabalho de um trabalhador comum, tipo salário mínimo. E o Senhor, então, como narra o Evangelho, ia empreender uma viagem, pegou 3 servos, deu 10 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento para um. Ou seja, o Senhor já conhecia o caráter deles. Para quem eu vou dar mais, para quem eu vou dar menos. Viajou, voltou. 1 dos 10 talentos. Aqui, mestre, está aqui os 10 talentos, mais outros 10 talentos que eu consegui juntar. Bom servo, vai receber mais ainda. Aplicou dinheiro, multiplicou. O outro, 2 talentos, apliquei também, investi e tal. Está aqui os seus 2 talentos, mais os 2 talentos a mais que eu consegui adquirir. Aí o último servo, o que recebeu apenas 1, e podia até ficar com pena dele, mas veja como a parábola já é sábia aí. Por que Deus, o Senhor, deu menos para aquele ali? Porque ele sabia como é que era o cara. Sabia que era preguiçoso. Deu 1 só. E ele simplesmente falou, Senhor, eu fiquei com medo de perder de alguma coisa, enterrei, está aqui o seu talento de volta. Aí vem aquela expressão, mau servo, tal. Aí já é mais para assustar o povo. Mas é para mostrar para nós a importância de a gente tomar cuidado com o não fazer mal. Não, eu não desperdicei o dinheiro, não fui na jogatina, não bebi, nada, não comprei droga. Não, está aqui, me deu 1, toma aqui 1. Qual é a vantagem, então, de eu ter te dado 1 talento? Todo esse tempo depois, você me devolver 1 talento, é o querer do Vinícius. Esse cidadão, será que queria conquistar o paraíso, conquistar o céu? Possivelmente queria, mas não estava disposto a fazer nada para isso. É aí que a gente tem que entrar. Buscar energia, buscar inspiração, buscar forças, para conquistar, para botar esse querer na prática, para botar esse querer realmente na realidade. Não é simples. Vamos conseguir? Não, a gente está num mundo cheio de apelos, cheio de dificuldades, estamos aqui na matéria, volto a dizer, Deus nos colocou aqui. Essa é a nossa forma de viver.
É o padrão do nosso planeta, do planeta Terra, um dos planetas mais inferiores na escala da evolução espiritual. Agora, a gente não precisa se nutrir disso. Não, Deus me colocou em um planeta inferior, quero nem saber, o problema é dele, ele que me pôs num planeta inferior. Se ele quisesse que eu fosse melhor, ele me pôs num superior. Então eu estou aqui, então eu vou viver de forma inferior. Não, ao contrário. Eu vou puxar esse planeta para cima. Eu vou trabalhar. Vou conseguir fazer tudo? Não. Esse livrinho aqui é um livro fantástico. É de um filósofo espanhol chamado Sêneca. Ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Ele foi preceptor do Nero, depois o Nero brigou com ele, perseguiu tudo. Aliás, acho que o Nero brigou com todo mundo, né? Não sei se... E eu separei aqui eu não me canso de ler esse livrinho, porque a gente vê que a sintonia com o Evangelho é tão grande. Olha o que ele fala aqui, ó. Falas de um modo e ages de outro. Isso serve muito principalmente para quem fala, né? Porque alguém pode falar, mas você está falando, e a tua vida, como é que é? Você acabou de falar, você é vereador, né? O pessoal já pode estar pensando um monte de besteira a meu respeito, né? O cara é político. Essas mesmas invectivas, né, ataques aos espíritos exalantes de malignidade. O linguajar é da época, né? E estonteantes de agressão a todo indivíduo de exímia virtude também foram assacadas, ou seja, espíritos mais evoluídos também foram acusados, como Platão, Epicuro, Zenão. Eles também não queriam, olha que interessante aqui, eles também não queriam apregoar o modo como viviam, e sim como se deve viver. Isso não é hipocrisia, é meta. É meta. Então eu prego como a gente deve viver. Consigo? Não, mas é a minha meta. É como eu vou lutar para fazer. E não o contrário. Não, eu não consigo, não faço. Esse aqui é o meu jeito mesmo. Não. Quantas e quantas pessoas a gente fala assim, olha, perdoa, não perdoa. Aqui comigo, se bateu, leva, eu não levo desaforo para casa. Quer dizer, por que isso? Poxa, mas eu não consigo perdoar. Tudo bem, mas tenta. Tenta, não bate no peito e dizer que você é assim, porque é assim, e Gabriela, né? Sou assim, nasci assim, você é sempre assim. Não. Luta, meta. Eles também não queriam pregoar o modo que viviam, e sim como se deve viver. Aí o Sêneca falando, eis porque não falo de mim, e sim da vida virtuosa em si. Quando recrimino os vícios, em primeiro lugar, estou a reprovar os meus próprios. Então é isso que a gente tem que entender. Nós temos vícios, nós temos problemas, nós temos dificuldades. É da nossa natureza. É da nossa natureza. Mas nós estamos aqui para superá-las, uma a uma. Superar essas dificuldades, superar os vícios, as más inclinações. E quando o Evangelho fala do pecado pelo pensamento, que parece uma ameaça, é justamente o ponto possivelmente mais interessante para a gente focar. Porque a ação começou lá atrás com o pensamento. Eu falei do videogame, da brincadeirinha, de tudo. Tudo começa assim. Produz na mente, e não é mente. O materialista pode falar, né? É cérebro, nós espíritas sabemos. É o espírito que pensa, é o espírito que sente, é o espírito que ama, é o espírito que odeia. Nós temos que ter isso muito claro. E toda vez que eu emito um pensamento, e não tem como ficar sem pensar, a gente pensa integralmente, em todo o tempo, eu estou sintonizando com algum espírito, ou com alguns espíritos. Que tipo de sintonia, que tipo de espíritos são esses que eu me sintonizo? O tipo de espírito ligado a esse tipo de pensamento. Se você fica o dia inteiro xingando, ou, não vou falar o nome, mas para um lado ou para o outro, né? Que tipo de espírito você acha que entra no meio dessa discussão? Quantas e quantas famílias brigaram por política, por eleição, por isso, por aquilo? Amparados, acompanhados, assessorados, inspirados, por que tipo de espírito vocês imaginam?
Ah, mas é uma conversinha ingênua. Não tem ingenuidade aí. Os Espíritos estão conosco o tempo todo. Por isso a expressão, vigiai e orai. O tempo todo. A gente não precisa ficar preocupado, né? Ah, meu Deus do céu, tem Espírito. Tem Espírito. Graças a Deus a gente não vê. Às vezes as pessoas, você é médico? Não, graças a Deus. Porque imagina, seria a mesma coisa que você visse o tempo todo, em vez de você ter os olhos, se você tivesse duas lentes de microscópio na vista. Vocês já imaginaram? Você vai comer um pão, vê aquelas bactérias mexendo tudo. Você vai comer uma coxinha na rodoviária, coxinha da rodoviária deve ser uma loucura, né? Deve ser um negócio. Mas a gente come e é uma delícia, quanto mais bactéria, mais gostosa. Mas porque a gente não vê. Nas nossas mãos. Agora a gente aprendeu a lavar a mão, né? Mas antes não lavava, não esquentava muito a cabeça. Espírito, graças a Deus que a gente não vê. Mas não é porque eu não vejo que eu não sei que existe. Não é porque eu não vejo que eu vou negar. Por que a gente lava a mão? Alguém já viu bactéria por aí? Alguém já cumprimentou uma bactéria? Se cumprimentar, por favor, encaminhe para um psicólogo no primeiro momento, psiquiatra em seguida, porque não tem porquê, né? Mas a gente sabe que tem. A gente sabe que existe e toma todas as precauções. O espírito é a mesma coisa. A contaminação espiritual existe. A baixa de imunidade. Ah, fiquei gripado porque tomou sorvete. Não, você ficou gripado porque baixou sua imunidade e o vírus da gripe pegou você. O vírus oportunista pegou você. Você está com a imunidade lá em cima. Quantas e quantas pessoas têm contato com os mesmos vírus, com as mesmas bactérias e não se contaminam? Os espíritos estão aí, os bons e os ruins. Os ruins estão lá fora, os bons estão aqui dentro. Só que nós vamos sair lá para fora. Daqui a pouquinho nós estamos lá fora. A casa é protegida, não tenho a menor dúvida. Agora, se a gente não pegar essa proteção e colocar no coração e sair com ela, vamos sair para a guerra. E aí quando baixar a imunidade, a infecção vem. A infecção vem. Então, é uma vigilância permanente, constante. Não precisa ser uma ameaça. Aí, então, tem que ficar rezando o tempo todo. Vai bater o carro, vai ser atropelado. Não é esse. Fechar os olhos, então, pior ainda, né? Mas é estar preocupado com o tipo de pensamento, com o padrão de vibração, de sentimento. Um olhar condescendente. É a expressão, é a resposta dos espíritos a Kardec, quando ele perguntou sobre a definição de caridade. O que é a caridade, conforme entenderia Jesus? É como está lá na pergunta do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa foi a definição que os Espíritos deram. Então, é como a gente tem que olhar o mundo com bons olhos. Ai, fulano matou o outro. Que pena, que pena. Que pena que ainda tem espírito assim, que mata, que rouba, que corrompe. E não, tem que morrer também. Se é comigo, eu mato. Tem pena de morte. O que vai agregar? E a gente vê espírita defendendo armamento. Espírita defendendo armamento. Não, vamos. Outro dia estava vendo no Facebook, aí no YouTube, um divulgador espírita defendendo, não. E vai lá buscar no Evangelho. Peraí, pô. Peraí, vai buscar no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Tem lá um capítulo que fala sobre o duelo. Que é bom, o duelo, poxa, já foi, já era. E usa de uma forma sofismática, né? Está lá a pergunta: o espírito tem o direito de se defender? Tem, é humano, é moral. O Livro dos Espíritos fala da guerra. O espírito que vai para a guerra, o cidadão, graças a Deus nós não temos no Brasil, mas está lá um menino na Ucrânia, por exemplo, você vai ter que ir para a guerra. Ele vai para a guerra, ele não quer matar ninguém, mas se ele não for para a guerra, ele morre. Ele vai. Aí vai ser responsabilizado, é um assassino. Não. Agora, você não pode pegar isso aí e trazer para o nosso mundo agora. Não, você tem o direito de botar uma cinta para se defender. Até tem. O que acontece com a pessoa que em legítima defesa, eu sou um policial de carreira. O que acontece com a polícia, com a pessoa que legitimamente se defender? A consciência dele que vai dizer.
Tenho certeza absoluta que jamais vai ser uma coisa satisfatória. Se for, o cara está doente. Se tiver esse tipo de satisfação. Agora, aonde a gente quer chegar, volta a pergunta do Tomás de Aquino. Quer ir para o reino dos céus? Quer conquistar o reino dos céus? Qual é a sua meta? Nossa meta é o Cristo. Procura imaginar o Cristo com 38 na cinta. Dá para imaginar? O Cristo, antes de pregar, pega a carabina, encosta aqui no canto, guarda minha calibre 12 aí, que agora eu vou falar o sermão da montanha. Tem cabimento? Mas eu não sou o Cristo. Tá, mas eu quero ser quem? Eu quero ser o quê? Nós não somos o Cristo. Mas a gente precisa chegar lá. A gente precisa se esforçar para isso. Para abrir mão das coisas. Tem uma passagem de um dos filósofos, esse até que o Sêneca citou, Zenão de Sítios. Comunicaram a ele que, numa das viagens que ele fez uma mudança, o navio uma das coisas dele estavam sendo transportadas, afundou e ele perdeu tudo. Quando comunicaram a ele, falou, agora ele vai entrar em desespero. Ele falou, você vê que coisa interessante, ele falou, né? Que coisa interessante da natureza. A natureza se encarregou de me dar mais tempo para cuidar da filosofia. Tudo que as coisas pelas quais eu era apegado foram embora, agora eu não tenho mais apego nenhum, agora eu tenho tempo para cuidar da filosofia. Interessante, Diógenes, o cínico, um outro grande filósofo dessa época, se despojou de tudo. Tem até alguns desenhinhos dele, que ele usava uma barrica, né? Mas uma coisa no sentido figurado, ele não tinha bem nenhum, e para não andar nu, punha uma barrica no corpo e andava com a barrica, e ele tinha um saquinho que no interior chama de bornar, mas era um embornal, não é que no interior falar americano, mas pode soar meio assim, né? Preconceituoso. Americano não é mais interior, né? No interior o pessoal falava bornar, mas é embornal. E ele tinha uma caneca. E um dia ele andando, viu uma criança tomando água com a caneca, tomando água com as mãos. Ele olhou para a caneca e falou, por que eu estou carregando esse negócio supérfluo aqui? Jogou a caneca fora. É simbólico, são pessoas muito à frente do tempo, mas para mostrar para nós que valores a gente precisa buscar. Aonde eu quero chegar? Quais são os meus talentos? Tudo que a vida nos deu são os talentos. O que eu vou devolver para o Senhor quando eu for chamado a prestar contas? Comigo mesmo. Volto a dizer, não haverá esse momento do julgamento. Olha, vai ter um momento que você vai... A gente às vezes fica pensando, eu vou desencarnar. O medo, a paura de desencarnar é um negócio assustador. Por quê? Porque a gente acha que vai deparar com julgamento. Não, eu vou ter que... E quanto mais besteira fez, mais medo de morrer tem. Porque sabe, agora vão me pegar, né? Agora, enganei todo mundo, mas agora não tem mais jeito, vão me pegar. Porque você sabe. Queria aquele telefonema, que teve um filme que acabou desdobrando uma grande tragédia, né? A molecada fazer trote, ligava um número qualquer, quando atendia a pessoa, eu sei o que você fez no verão passado. Quer dizer, uma hora pegou um cara que tinha feito coisa errada mesmo, né? Falou, agora eu preciso matar esse pessoal que me ameaçou. Então a gente sabe o que fez no verão passado. Então tem uma leve preocupação com essa coisa da desencarnação. Porque senão estava comemorando. Diz os espíritos que eles nem relatam para a gente a alegria do plano espiritual superior, que é para a gente não ter vontade de morrer. Senão eles ficavam narrando. Porque tem que ser assim. Tem que ser assim. Agora, isso não vem de graça. Isso não vem de graça. É uma conquista. É uma luta. Que não precisa ser uma luta de sofrimento. Nós estamos saindo aí da Semana Santa e, infelizmente, como sempre, aquela coisa de enaltecer a dor do Cristo, a crucificação, as chicotadas, a coroa de espinho. Quer dizer, isso não é sinônimo de salvação. Isso não é sinônimo de evolução, de progresso. Essa foi a pior besteira que a humanidade já fez. O que interessa para nós é a vida do Cristo. A vida, os exemplos do Cristo, que são muito mais difíceis. Quando a gente vê promessa e sacrifício, é tudo na esfera física.
Quando a pessoa quer, se eu alcançar tal graça, eu prometo que eu nunca... Fico 1 ano sem tomar Coca-Cola. Olha que sacrifício. Aí você vai pegar o cidadão tomando... Não, mas é Pepsi. A gente está sempre tentando enganar. Eu nunca vi uma pessoa fazer uma promessa. Não, eu vou fazer uma... Se eu alcançar tal graça, eu nunca mais falo mal de ninguém. Ninguém faz promessa desse jeito. Faz promessa de carregar uma cruz nas costas, de ficar sem tomar chocolate, comer chocolate. Essa é uma das mais difíceis, de ficar sem comer chocolate. Não, vou daqui até um céu de joelho, arrebenta o joelho, mas depois que arrebentou o joelho, 1 semana depois fica bom, e aí eu posso voltar a fazer a bandalheira à vontade. Quer dizer, mudar o caráter é difícil. Por isso que ninguém promete, não. Eu prometo ser caridoso. Se eu alcançar tal graça, eu prometo amar meu próximo. Isso é difícil. Isso é difícil. Sacrifício físico. E as pessoas, quando enaltecem o sacrifício físico de Jesus, o fazem porque acreditam que o sacrifício dele nos salva. Ou seja, eu quero é me livrar de responsabilidade. Ele já se... E quanto mais ele sofrer, melhor. Porque aí que eu posso fazer um monte de besteira, mesmo porque ele já sofreu tanto, coitado, que os meus pecados estão liberados. E não estão. A gente vai ser responsabilizado pelos talentos que recebeu, pelo ar que respirou, pelo sol que viu brilhar todos os dias. Ah, mas minha vida é difícil. Entrem na internet e procurem lá. Adoção tardia especial. Carla Penteado. Se ninguém gravar, depois eu falo. Escrevo, anoto. Carla Penteado. Adoção tardia especial. Essa moça foi fazer um trabalho no Nordeste para crianças. Foi num abrigo e viu lá uma criança. Quis brincar com as crianças. Foi pegar a criança no colo. As funcionárias do abrigo falaram para ela, não mexe com essa aí, não. Essa aí ela não percebe nada, ela não sente nada. E foi justamente aquela que ela pegou. Pegou a criança, começou a cantar na orelhinha dela. A criança começou a chorar pela primeira vez na vida. Ela adotou essa criança, uma criança autista. E depois ela foi buscar outra criança para adotar. Entrou na fila de adoção e queriam dar uma criança, entre aspas, perfeita. Ela falou, não, eu quero outra criança com deficiência. E adotou uma criança com síndrome de Down. Passou algum tempo, vou adotar outra criança. Foi buscar uma criança com paralisia cerebral. E o médico até que deu para ela, inclusive prescreveu um remédio, uma medicação, que ela começou a produzir leite para amamentar essa criança. E o médico falou, mas tanta criança para ser adotada, você vai adotar uma criança que não vai viver nenhum ano. Aí ela falou para o médico, olha, o senhor pode entender de medicina, mas não entende nada de amor. Por que eu estou citando esse exemplo? A gente acha que tem problema na vida. Ela não tinha. Jovem, casada, recém-casada. Mas ela foi procurar o problema. Para ser feliz. Adotar 3 filhos. Essa última desencarnou com 1 ano e 3 dias. Procura adotar 3 filhos. Os 3 com problema. A gente nasce... O meu filho do meio, ele nasceu, ele tem uma obstruçãozinha nesse conduto aqui que passa a lágrima. Resolveu com massagem. Resolveu. Mas quando aconteceu, ai meu Deus do céu, já nasceu com um defeito. Quantas e quantas vezes a gente, se não for médico, juiz de direito, uma desgraça, aí está desempregado, vai ser pobre. É o que a gente falava, né? Tenho 2 filhas, né? E a gente tem que falar, é como disse o Sêneca aqui, eu não estou falando da minha vida, eu estou buscando a virtude que eu prego, para ver se uma hora eu coloco ela na minha vida também. A gente falava para as nossas filhas, tá aí minha mulher, né? Professora não, porque ela é, né? Professora não, vai fazer qualquer... Por quê? Qual é o pensamento? Ah, vai ganhar pouco, vai sofrer. Olha a preocupação. Olha a preocupação. Vamos voltar para Carla Penteado. O que seria, entre aspas, uma catástrofe na vida de uma pessoa? Nasce um filho com alguma doença, algum problema. Oh, meu Deus, que coisa. Ela foi buscar.
Por quê? Por amor. Por quê? Porque ela entendia claramente aonde ela queria chegar. Ela queria realmente, na resposta de Tomás de Aquino, ela queria ir para o céu. Ela queria, e não uma troca mercantilista, deixa eu me sacrificar aqui para ir para o céu. Não, natural. Fazia parte da vida dela, pode fazer da nossa. A gente pode não ter grandeza para isso. Não dá. São pessoas especiais. Mas essas pessoas têm que ser os nossos modelos. Essas pessoas não podem ser, entre aspas, os bobos. Como assim, esse é bobo, esse aí perdoa todo mundo, esse aí só ajuda, isso é tonto. Não ajuda não, você vai ver. A ingratidão, as pessoas são ingratas. Esses tontos são os que vão nos receber lá no plano espiritual. Dá para a gente chegar lá? Pode não dar hoje, mas a gente pode tentar. A gente pode fazer sempre. E eu lembro sempre, em quase toda a palestra, aquela frase da música do Paulo Vanzolini, um grande cientista, professor da USP, músico. Quando ele, naquela música dele, ele disse assim: ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dá a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Ter problemas todo mundo vai ter. Dificuldade todo mundo vai passar. A virtude é dar a volta por cima. É começar de novo. É buscar o caminho melhor. Vejam que sabedoria da música, né? Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dá a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. E ele segue, né? Reconhece a queda. Reconhece, caiu, dificultou, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que lição bonita, né? Que Deus nos abençoe. Obrigado, gente. E assim, elevando o nosso pensamento ainda ao nosso Pai, nosso Deus, agradecemos aos benfeitores espirituais, incansáveis trabalhadores da seara de Cristo, por estarem conosco em todos os momentos da nossa vida. Pai, nos orienta para que possamos cuidar do maior talento de todos, a nossa vida. Essa vida bendita e abençoada, recheada de oportunidades para nos desprendermos daquilo que nos afasta de Deus. Que possamos utilizar do nosso tempo precioso para enriquecer esse talento bendito de amor ao próximo. Agradecemos mais uma vez por essa casa bendita, a todas as pessoas que vieram aqui buscar Jesus. E pedimos, Pai, permissão para finalizarmos esse trabalho da noite, agora com o nosso passe. Ó Mestre Jesus, pedimos mais uma vez, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.